Graça e paz, né? Muito claro aqui. Sobre Mateus capítulo 21, versículo 8, o texto diz assim: grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus. Outros cortaram ramos de árvores e as espalharam pelo chão, né? Nós estamos vindo aí do Domingo de Ramos, né? E alguns podem ficar na dúvida, né? O porquê dessa prática, né? Já era uma prática comum, né, para o povo de Israel. Pesquisando, eu vi que lá em Levítico 23:40 diz assim: no primeiro dia tomareis para vós outros os frutos de árvores formosas, ramos de palmeira, ramos de árvores frondosas, salgueiro, ribeiros, por 7 dias, e vos alegrarei perante o Senhor, né? E também, segundo a Reis, capítulo 9, versículo 13, quando Jeú, né, foi titulado rei, diz assim: então se apressaram e tomaram cada um seu manto e puseram debaixo dele, sobre os degraus, tocaram trombeta e disseram: Jeú é rei, né? Então, algo, se parar para pensar, algo cultural daquele momento, né? Quando eles estavam ali reconhecendo, né, o reinado, né, daquele, né? Então, quando Jesus chega ali, muitos olham para ele, né? Veem aquilo que ele tinha feito. Se você ler antes, capítulo 20, Jesus cura 2 cegos. Se você volta mais um pouco, né? Tem outros milagres também. Então, as pessoas estavam vendo aquelas coisas acontecerem e falaram: não, esse é o Messias, esse é o nosso rei, né? Mas Jesus, ele não queria assumir uma figura de rei naquele momento, porque ele sabia, né? Capítulo 20, versículo 17 em diante, ele prediz a sua morte. Ele diz: olha, é necessário que eu padeça. Então, todo momento que as pessoas elas criavam um tumulto para intitular ele como rei, né? Jesus ele se distanciava, justamente porque o ministério dele consistia inicialmente em morrer para que os homens tivessem a opção, a possibilidade de salvação. Então, o povo faz esse reconhecimento, né, dizendo sim, ele é nosso rei. Jesus ele cumpre, no versículo 5 do capítulo 21, ele cumpre uma profecia do Antigo Testamento, está lá em Isaías. Versículo 5 diz assim: diga ao povo de Sião, vejam que o seu rei se aproxima. Ele é humilde, vem montado num jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Então, ele está cumprindo mais um requisito, né? Jesus ele cumpriu todas as profecias que foram colocadas, né, no Velho Testamento, mas não é o momento dele ser rei, ele é o momento dele dar a vida, né? Então, por isso que ele sempre se distanciava de situações assim. Fato interessante aqui: muitos desses estavam ali, pegaram o seu ramo, colocaram o seu ramo ali para Jesus passar com a jumentinha por cima. Muitos desses estavam lá no mesmo dia quando Pilatos, né, perguntou ao povo, né, se libertasse Jesus ou Barrabás, e muitos escolheram a liberdade de Barrabás. Então, não se engane, né? Porque nós cristãos não comemoramos Domingo de Ramos, né? Porque, para pensar, não tem o que se comemorar nesse momento. Nós vamos comemorar nesse domingo, que é a Páscoa do Senhor. É o momento que nós celebramos o dia que ele foi ressurreto, né? Então isso nós temos que comemorar. Aqui era apenas um reconhecimento do povo da figura do Cristo como rei, não como salvador, né? Então as pessoas estavam encarando ali aquela situação, vendo os benefícios que Cristo podia dar para eles, não verdadeiramente quem ele é e o poder que ele tem para salvar. Então, nós não observamos isso. Você nunca vai ver numa igreja cristã você levando ramos para a igreja para celebrar alguma coisa, né? Isso se torna uma prática católica, né? Uma prática que não tem um embasamento,
né? Cristo não mandou nós fazermos isso. Cristo deixou 2 ordenanças para a igreja, que é o batismo e a ceia. Então, fora isso, né, a igreja ela tem que observar as escrituras, observar tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer, mas isso não é uma prática para a igreja hoje. Foi um fato, né? Por exemplo, isso aconteceu no Velho Testamento, né? Então, muitas outras coisas aconteceram no Velho Testamento e a gente não cumpre hoje, né? Então, a gente precisa observar sempre essas situações, e eu quero deixar um texto para meditação sobre isso, né? Para que a gente não seja pego aí, né? Muitas vezes pensando se a gente está fazendo certo ou errado. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2,16. Então, esse versículo ele serve como defesa para quando alguém vir falar, ó, vocês não fazem isso, vocês não estão observando isso. Então, cite Colossenses 2,16, que diz assim: portanto, não deixe que ninguém vos condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade, né? Convenhamos, comer e beber, né? A questão da bebida alcoólica ela não cabe para o cristão, né? Mas aqui quero frisar na questão de festas, festas da lua nova, sábados, certos dias, né? Tudo que acontecia no Velho Testamento, todas as festas, festas tabernáculos, tudo que acontecia, elas remetiam a alguém. A palavra de Deus coloca como sombra daquele que haveria de vir, que é o Cristo. Cristo veio. Por isso o cristão não guarda sábado, porque Cristo é o Senhor do sábado, Cristo é o nosso sábado. A palavra sábado significa descanso. Em Cristo nós entramos em descanso. Nós não observamos festas, cerimônias da lua, né, como o povo do Antigo Testamento. Nós não temos as festas que eles têm, né? Então, tudo isso era a sombra daquele que haveria de vir. Ele veio, ele é o Cristo. Então, o cristão ele tem que ter essa consciência, né, que Cristo ele é o novo e vivo caminho. Então, as coisas velhas elas passaram, né? Tudo foi feito novo. Então, nós não precisamos olhar mais para artifícios como algumas coisas que haviam na prática da lei. Não estou falando que a lei não é válida. A lei é válida sim a partir dos 10 mandamentos. Da lei do Senhor a gente conhece Deus, o caráter santo de Deus. Mas eu e você hoje não precisamos guardar o sábado porque Cristo morreu no nosso lugar. Eu e você hoje não precisamos circuncidar o nosso filho como marca, porque a marca que nós temos é o Espírito Santo do Senhor. Então, ao analisar a palavra de Deus, nós vamos perceber que tudo isso anunciava, apontava para alguém. Esse alguém já veio. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí domingo agora, aí nós vamos celebrar o que nós devemos celebrar. É a Páscoa do Senhor. Fazendo uma referência ao Velho Testamento, né? O Senhor livrou o povo. Agora, no Novo, o Senhor livra toda a humanidade, né? Oferecendo salvação a todos aqueles que necessitam, todos aqueles que chegam a Ele. Tá? Espero ter elucidado, né, instruído de alguma forma. Tendo mais dúvidas, me perguntem. Amém? Um bom dia.